Olhem esse absurdo que aconteceu em uma corrida de Uber Comfort. Eu estava na minha primeira viagem do dia e o ar-condicionado não teve nem tempo de esfriar o carro. Boa tarde. Tudo bom, Gilberto? Tudo bom? Gilberto, eu pedi um conforto. E eu acho uma picaretagem você. Um carro quente. 8601. Mas no país dos picaretas é bem normal. Ah, mas aí eu cancelo a corrida e tu pega outro. É de boa. Ok, obrigado. Nada, vai lá. Situações como essa acontecem porque a própria Uber joga passageiro contra motorista. Quando você vai no site da Uber, tá escrito que passageiros de Uber Comfort, eles têm preferência de viagem. Olha a palavra que a Uber usa. Passageiros de Uber Comfort têm preferência de viagem. Isso significa, na prática, que o passageiro vai ter um botão lá no aplicativo dele que ele pode colocar preferência de temperatura, mas isso não necessariamente obriga o motorista a utilizar o ar-condicionado durante as corridas, porque não existe nenhum acordo contratual entre Uber e motoristas. Então a Uber induz o passageiro a acreditar que ele tem o direito de andar em um carro com ar-condicionado ligado. Daí o passageiro já entra no carro achando que é dono do carro, porque ele está pagando por Uber Comfort e o motorista é obrigado a utilizar o ar-condicionado. Mas mesmo os motoristas de Uber Comfort, mesmo motoristas de Uber Black, qualquer categoria do Uber, os motoristas não são obrigados a usar o ar-condicionado durante as corridas. A Uber não pode obrigar os motoristas a usar o ar-condicionado durante as corridas. É por isso que ela usa essa palavra, preferência de viagem. A Uber é esperta, porque ela já foi processada por passageiros. Os passageiros já processaram ela, afirmando que pegaram o Uber Comfort ou Uber Black e o motorista estava com o ar-condicionado desligado. Sabe o que a Uber falou perante o juiz diante deste processo? A Uber falou que preferência não é garantia. Então é uma preferência, é como se fosse uma opinião. O passageiro pode colocar opinião no aplicativo lá. A minha opinião é que a corrida deveria ser feita com o ar-condicionado ligado. Só que o motorista não é obrigado a usar o ar-condicionado. A Uber não obriga o motorista a usar o ar-condicionado. Cabe ao motorista decidir se ele vai aceitar a opinião do passageiro ou não. Só que o problema disso é esses conflitos que acabam acontecendo. Porque faz sentido, né? O passageiro chama uma corrida do Uber Comfort, ele paga mais caro por isso, para ter mais conforto. Ele olha no aplicativo dele, vê um botão lá para ele colocar preferência de viagem. Ele coloca a preferência de viagem. Quando ele chega dentro do carro, o carro está quente, se for uma região muito quente, e o motorista não quer usar o ar-condicionado, ele acha como se... Ele pensa, né? O passageiro pensa como se o motorista estivesse negando um direito dele. Um direito que ele pagou por isso, como o passageiro falou. Eu paguei por um Uber Comfort. É uma sacanagem, é uma picaretagem você não usar o ar-condicionado. Como se ele fosse dono do carro. Como se ele fosse dono do carro. Como se ele estivesse pagando pelo controle total do veículo. Mas não tá. Ele não está pagando pelo controle total do veículo. Ele está pagando pela corrida. Só que os passageiros, eles não lêem as diretrizes do aplicativo. O passageiro não lê o site da Uber. Mas lá é bem claro. Tanto o passageiro de Uber Comfort como o passageiro de Uber Black, eles têm preferência de viagem. Mesmo o motorista de Uber Black, você sabia disso? Que mesmo o motorista de Uber Black, ele não é obrigado a utilizar o ar-condicionado durante as corridas. Isso fica a critério do motorista, é uma escolha do motorista, é o motorista que decide se vai ligar o ar-condicionado ou se não vai ligar o ar-condicionado durante as corridas. E o passageiro não precisa falar nada, o motorista fez certo em ter cancelado a corrida. E eu te digo, se o passageiro entrar no teu carro e falar sobre ar-condicionado, cancela a corrida e bota para descer, porque senão, se você insistir na corrida, no final da corrida você vai ser avaliado mal pelo passageiro e você pode até ser bloqueado pela plataforma. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, se o passageiro falou de ar-condicionado, fez alguma exigência que não seja a exigência da corrida, de você levar o passageiro do ponto A ao ponto B, cancela a corrida e bota para descer. O motorista fez o certo, cancelou a corrida e bota... Claro que esse foi um caso extremo, né? O passageiro foi muito extremo. O passageiro já entrou no carro do motorista querendo arrumar treta. O motorista foi muito inteligente.
cancelou antes de iniciar, mas eu te digo, mesmo que você tenha iniciado a corrida, que você já esteja dirigindo, se no meio do percurso o passageiro vir falar de ar-condicionado, vir exigir ar-condicionado, mesmo depois que você iniciou a corrida, você pode parar em qualquer lugar, bota o passageiro para descer e pode cancelar a corrida. O passageiro tem que entender os seus direitos. Ele não está pagando pelo controle total do veículo. Ele está pagando por uma corrida do ponto A ao ponto B. E é só isso. Qualquer coisa além disso, daí é uma negociação entre o passageiro e o motorista. O passageiro não é patrão de um motorista, nunca foi e nunca será. Se você quiser ser patrão, contrata um chofer, contrata um motorista particular. Motorista de aplicativo não é motorista particular. A gente é pago para fazer o que está no aplicativo, o que está nas diretrizes do aplicativo. E lá é bem claro, o passageiro ele tem a preferência e preferência não é garantia. Olha, os passageiros de aplicativo estão ficando cada dia pior. Hoje mesmo estava rolando ali no TikTok uma passageira falando que os carros de Uber X estão, os carros tudo sujo, os carros tudo velho. A mulher quer pagar R$5,50 na corrida e ela quer andar de nave. Tá entendendo como a própria Uber, as próprias plataformas estão deixando os passageiros mal acostumados? Porque às vezes o passageiro pede uma corrida de Uber X e vem um carro de Uber Black para atender ele. E ele se acostuma rápido com isso. Daí da próxima vez que ele chamar, ele já não quer mais um Kwid. Ele quer um Corolla. Ele quer pagar R$5,50 e quer andar de Corolla. Os passageiros eles ficam mal acostumados muito rápido. Só que se você é motorista inteligente, você tem que entender os seus direitos. Senão, o passageiro faz você de Zé Mané. Entendeu? Ele controla o teu carro, controla a tua vida e no final da corrida ainda te avalia mal. Dentro do meu carro, não. Aqui comigo, não. Entrou dentro do meu carro, o passageiro tem que ficar pianinho lá atrás. Tem que ficar pianinho. E se fizer qualquer exigência que não está nas diretrizes do aplicativo, eu cancelo a corrida e boto para descer. Faço igual o motorista ali, ó. Numa boa. Cancelo, você chama o próximo. Tá entendendo? Então você tem que ser firme. Você não precisa ser grosso. Você não precisa maltratar o passageiro. Você só precisa entender os seus direitos para não deixar o passageiro controlar o teu carro. Mas e aí, você sabia disso? Sabia que tanto o Uber Comfort como o Uber Black, o motorista não é obrigado a usar o ar-condicionado porque não existe nenhum acordo contratual entre motorista e plataforma? Me conta a sua opinião aí nos comentários.